Olá, meu nome é Oswaldo Anzolin e eu quero contar para vocês um pouco da minha experiência com a extensão universitária. Minha primeira experiência em extensão foi num projeto da Unicamp, que era coordenado pelo professor Reinaldo Santiago e pela professora Marcília Rosário. Esse projeto funcionava como se fosse um grupo de teatro, e esse projeto incentivou muita gente a continuar dentro da área teatral. No meu caso, me incentivou a entrar para a universidade, o que eu não pensava até então. Quando finalmente eu entrei para a universidade, que foi a Unesp, eu comecei a participar de um projeto de extensão que se chamava Teatro Didático da Unesp e era coordenado pelo professor Reinúncio Napoleão de Lima. Ele funcionava também como se fosse um grupo de teatro que tinha a direção artística do Newton de Souza e nele a gente trabalhava algumas questões relacionadas ao teatro, ao fazer teatral. Ali eu consegui ser bolsista. E isso, a ajuda financeira que um bolsista tem, apesar de pequena, me ajudou imensamente na minha formação, porque contribuiu para que eu tivesse mais tempo para ficar ali me dedicando ao que eu queria aprender. Então, de extensionista eu passei a ser bolsista e de bolsista eu passei a ser voluntário. Porque quando eu entrei no mestrado, eu assumi a direção artística do grupo Atrás do Grito do Teatro. E com esse grupo, eu fiz diversos experimentos, mas entre eles Independência Walt, que foi um espetáculo que serviu como a base experimental da minha pesquisa. Tudo aquilo que eu pesquisava no mestrado, eu aplicava com a extensão. Então, em 2007, eu terminei o meu mestrado e entrei como professor substituto no Departamento de Artes Cênicas da UFPB. Lá existiam vários projetos de extensão, entre eles um curso para iniciantes de teatro e também existia a montagem de um espetáculo que estava sendo feito em extensão com alunos da UFPB e também pessoas da comunidade. Eu comecei a dar aulas nesse curso para iniciantes também, e ainda como voluntário eu participei dessa montagem, sendo assistente de direção e fazendo a cenografia, que era onde eu tinha experiência anterior à minha formação. Então, em 2009, eu sou aceito como professor efetivo no Departamento de Metodologia da Educação da UFPB. E então eu posso criar o meu próprio projeto de extensão. Eu crio então o projeto Teatro Pedagógico da UFPB. Com o projeto Teatro Pedagógico da UFPB, as principais atividades são experimentos teatrais com um grupo de teatro que passa a se chamar Boiúna Luna e também oficinas que são oferecidas à comunidade, às pessoas da cidade de João Pessoa, na Paraíba. O público-alvo do projeto era a comunidade externa da universidade, mas a gente contava também com estudantes de outros cursos, como engenharia, pedagogia, letras, ciências sociais, jornalismo, além, é claro, dos estudantes de teatro, tanto da licenciatura como do bacharelado.
A ideia inicial era que sempre se mantivesse 14 pessoas no grupo teatral, que era um número de pessoas que eu considerava um grupo ideal para se trabalhar. Mas houve momentos em que tivemos até 22 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Pela pró-reitoria de extensão da universidade, eu tinha direito a um bolsista. Então eu trocava esse bolsista todo ano e a gente fazia uma oficina de seleção. Essa oficina era oferecida para a comunidade em geral, todos podiam participar, não necessariamente querendo participar do grupo, mas em geral tínhamos 40 pessoas que frequentavam essa oficina por aproximadamente um mês, e no final da oficina as pessoas que estivessem interessadas em ficavam participando do grupo, e aí durante aquele ano a gente ia continuar os experimentos que eram iniciados na oficina. A base de nossos experimentos evidentemente vinham da minha experiência pessoal. Então, como eu fui cenógrafo por muito tempo, trabalhava com a visualidade do teatro de maneira geral, a visualidade era um ponto importante a ser trabalhado. Mas também eu sempre trabalhei com um teatro muito físico, até porque por causa de uma prática esportiva que eu tive antes do teatro, e isso me incentivou a trabalhar essa fisicalidade da cena. E também a minha experiência com teatro de animação. Então essas três questões foram fundamentais para as atividades que nós fomos fazendo no grupo. Trabalhávamos com a visualidade da cena, com a expressão corporal e com o teatro de animação. Outra coisa que era importante para a gente, já que nós contávamos com alunos de teatro, contávamos também com alunos que já tinham uma formação em teatro, contávamos com pessoas que não conheciam nada de teatro. Então era muito heterogêneo, mas a gente queria uma certa homogeneização nesse trabalho. Por isso, era importante para nós que ninguém tivesse privilégios. Por isso, os personagens que iríamos interpretar não seriam feitos por pessoas com experiências, e sim por bonecos. O objetivo principal do grupo não era produzir espetáculos. O objetivo era sim estudar essa forma teatral que a gente estava empenhado em conhecer. E também difundir, é claro, por isso a gente fazia espetáculos, mas não era a intenção principal. O primeiro experimento que nós fizemos foi com base no livro Macunaíma, de Mário de Andrade. Então esse primeiro experimento, que nós passamos a chamar de Macunaíma, Imagens de um Herói Sem Caráter, eu costumo dizer que é um teatro de sombra subvertido. Porque ao invés de a gente usar a sombra projetada, que é o que é mais comum num teatro de sombras, a gente usava a sombra própria do corpo. Havia o ciclorama de fundo que ficava iluminado, mas os atores só contavam com a contraluz. E o público e os espectadores viam deles apenas a silhueta, na maior parte das cenas. Exceção disso, apenas o boneco que era Macunaíma, um boneco manipulado por 3 atores manipuladores, um boneco de manipulação direta que aparecia em alguns focos. Trabalhávamos com posturas e movimentos acrobáticos, e os atores, manipuladores, os participantes do grupo representavam tanto personagens que em geral eram personagens fantásticos, personagens irreais, que não tinham uma forma corporal humana, natural, e também elementos do cenário, como pedras, flores, árvores, moitas, tudo que era necessário representar em cena, eles representavam com o próprio corpo. O processo com o Macunaíma durou cerca de 3 anos e fizemos várias modificações, várias experimentações. Chegamos a fazer inclusive uma apresentação na praia, para usar o pôr do sol como a contraluz natural para nossas cenas. Mas quando a gente percebeu que esse experimento estava esgotado, que a gente não tinha mais o que experimentar com o mesmo tema, a gente partiu para outras ideias.
Mantivemos sempre a mesma base para o trabalho, dando ênfase na visualidade, na corporalidade dos atores e nas formas animadas. E aí criamos espetáculos como Homúnculos, O Imperador, Cyrano de Bergerac, A Vida é Sonho, todos espetáculos que tinham isso dentro da sua forma básica, todo esse trabalho de corporalidade e formas animadas principalmente. Além disso, fizemos também vários outros experimentos que não chegaram a se transformar em espetáculos. Esse projeto sempre foi motivo de orgulho para mim, justamente por causa do desenvolvimento pessoal que os participantes do projeto tiveram. Como eu, que lá atrás, como extensionista, me senti motivado a fazer um curso universitário, vários participantes do grupo Boiú na Luna chegaram a essa mesma motivação. Começaram o trabalho dentro do grupo Boiú na Luna e depois resolveram entrar para um curso universitário. Alguns vieram fazer o curso de teatro, se tornaram alunos dentro do nosso departamento. Outros, não, foram fazer outros cursos em outras áreas, mas sempre motivados pelo trabalho que se teve na extensão. Alguns alunos, que já eram alunos do nosso curso ou de outros cursos, perceberam a importância da pesquisa que se fazia e resolveram fazer uma pós-graduação. Então hoje há vários mestres, há doutores e bacharéis e licenciados que começaram o seu trabalho também numa extensão, assim como eu. Atualmente eu estou de licença, estou fazendo doutorado e por isso o projeto está parado. Mas eu estou ansioso para muito em breve voltar à universidade e retomar esse projeto. Tem muita gente já à espera para que isso aconteça. Pessoas que participaram e não querem deixar de participar. Era isso que eu tinha para dividir com vocês. Obrigado.